Olá, seja muito bem-vindo ao canal Resume Book, este canal que ajuda pessoas em empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. É muito bom ter você aqui comigo. Resumo do livro Superfoco, de Mário Fonseca. Apresentar uma solução completa para tornar as organizações mais efetivas. Essa é a proposta central do livro Superfoco. Segundo o autor, Mário Porto Fonseca, a efetividade vai além da capacidade de fazer a coisa certa, eficácia, da melhor maneira possível, eficiência. Você vai aprender como usar o método Superfoco para qualificar a tomada de decisões, utilizar racionalmente recursos e insumos, criar soluções e mensurar a performance dos diferentes setores que compõem uma empresa. Mas o autor extrapola a área do desenvolvimento de negócios lucrativos e inovadores. Nesse livro, ele lança as bases de uma nova cultura organizacional, fundamentada em valores e propósitos puros. Na medida que as organizações se tornam mais efetivas, maior contribuição estarão dando para a sociedade, e dessa forma o Superfoco estará alcançando seu propósito maior, garante. Sobre o autor. Mário Porto Fonseca é engenheiro e mestre em sistemas elétricos de potência pela UFMG. Tem especialização em sistemas elétricos de potência pela Ohio State University USA, em finanças pela Columbia Business School USA, em gestão avançada pela Fundação Dom Cabral FDC, em Seattle, França. Foi membro do conselho de administração de várias empresas, entre elas, a Aços Vilares, presidiu da Acesita e foi CEO da Uzi Minas. Atualmente, é membro da Seguros Unimed e Fellow Sênior do Advanced Leadership Initiative, da Harvard University USA. O método Superfoco nasceu em Harvard, de um programa de liderança avançada. Esse programa leva em consideração a saúde, a educação e as mudanças climáticas para desenvolver um projeto capaz de contribuir tanto para a otimização dos lucros, quanto para a construção de um mundo melhor para todos. Ficou interessado em saber mais sobre o assunto? Então, acerte o seu foco e siga com a gente. Ninguém tem recursos infinitos, onde alocar o seu? Quando o autor de Superfoco fala de recursos, ele está se referindo a todos os elementos necessários para o funcionamento de uma organização e para manter a continuidade de seus processos e negócios. Ou seja, os recursos financeiros, naturais, humanos, etc. A alocação de recursos deve envolver o planejamento de todos esses elementos, de modo que você empregue apenas aqueles que são necessários. Afinal, as empresas, de modo geral, possuem orçamentos limitados. Portanto, não há margem para nenhum tipo de desperdício ou mau uso de materiais, insumos ou potencialidades. Os 4 pilares do Superfoco. Foco. É um processo central na metodologia do Superfoco, já que ele é imprescindível para manter a atenção nos pontos que levam ao cumprimento dos objetivos estratégicos da empresa. Além de ser o local de aplicação da energia extraída das pessoas, o foco é responsável, por exemplo, por identificar o que, de fato, é essencial. Nesse sentido, 2 processos são adotados: foco estratégico e foco operacional. Motivação. Trata-se de despertar a energia interior dos colaboradores e demais envolvidos nos projetos, de modo a causar o maior impacto possível. Para tanto, são utilizados 2 gatilhos: fatores motivacionais e alinhamento de expectativas. Ao concentrarmos nossa energia nas tarefas e nos fatores críticos de sucesso, ambos produzem excelentes resultados. Ou seja, basta focalizar toda essa energia nos poucos pontos que são, de fato, importantes. Presença. Esse pilar depende, em grande medida, da habilidade do líder em se fazer notar, fortalecendo os relacionamentos profissionais e assegurando o alinhamento dos colaboradores com a identidade e os valores da empresa. Cada gestor deve se esforçar para estar presentes na hora e no local certo. Dessa forma, eles poderão articular os 3 elementos centrais da presença: individual, intencional e inspiracional. Para desenvolver esse processo, é preciso definir um mapa, ou um roteiro, capaz de guiar a presença, por meio de perguntas: quando, quem, onde, que levem os gestores a uma melhor percepção da realidade. Rituais. Esses sempre acontecem quando reunimos diferentes pessoas em um determinado local e momento. As reuniões são, talvez, o melhor exemplo de rituais corporativos. Quando elas são eficazes, liberam um potencial fantástico, valorizando e motivando todos os envolvidos em prol da colaboração e da realização das tarefas críticas.
A metodologia do Superfoco incentiva a adoção de rituais operacionais e estratégicos. Mas a periodicidade deles deve ser variável, de acordo com as características gerais de cada organização e as especificidades de seus processos. Verifique que os 4 pilares do Superfoco citados acima são articulados entre si. A energia limitada das organizações. O sucesso de qualquer empreendimento depende muito de saber utilizar a energia da organização e, também, poupá-la. De acordo com o livro Superfoco, a aquisição de novos conhecimentos não está entre os elementos que mais drenam a energia das organizações. Por outro lado, eliminar procedimentos antigos e adotar novas práticas são coisas que gastam muita energia. Afinal, existe uma força de inércia que prendem as empresas aos hábitos do passado, levando-as a conservarem, inclusive, a repetição de ações danosas ao seu próprio desenvolvimento. O pensamento sistêmico. Aqui, o autor refere-se à capacidade de enxergar a sua organização como um todo, compreendendo como funcionam e, sobretudo, interagindo seus diferentes processos. O pensamento sistêmico deve canalizar energia criadora para a solução de problemas, e não se limitar a partes específicas. Até mesmo porque, negligenciar o contexto pode levar os gestores a tomarem decisões injustas e precipitadas. Para a performance de uma equipe, por exemplo, isso pode gerar a perda de lucros e de valiosas oportunidades. A alternativa apresentada pelo autor de Superfoco leva ao entendimento minucioso de toda a sua organização, permitindo o desenvolvimento de melhores condições para atingir os seus objetivos e, assim, implementar medidas consistentes. O sistema organizacional. O crescimento sustentável de uma empresa está diretamente relacionado a um sistema capaz de interligar os elementos centrais da organização, estendendo-os ao mercado. Dessa forma, a capacidade de adaptação aos ambientes externos pode se elevar sensivelmente. Ao analisar o contexto de realidades específicas nos mais diversos ambientes corporativos, o livro Superfoco prioriza uma perspectiva tríplice, operacionalizando os conceitos de processo, comportamento e informação. O objetivo é simplificar e qualificar as rotinas internas de cada organização. O comportamento organizacional. O comportamento organizacional é extremamente importante, uma vez que articula as tarefas, indivíduos e grupos. Entenda cada um. Tarefas. Refere-se ao trabalho que deve ser realizado para que a organização alcance suas metas. As tarefas organizacionais são geradas pela estratégia adotada em determinado momento, sendo preciso que todos os colaboradores atuem para a realização de seus objetivos. Indivíduos. São os colaboradores que executam as tarefas. Há 3 características fundamentais nas organizações que variam de uma pessoa para outra: habilidades, características psicológicas e atitudes. Grupos. Em uma organização, há tarefas que requerem a ação coordenada de um conjunto de profissionais, por isso a relevância dos grupos. A profundidade e qualidade da interação entre essas pessoas confere variados tipos de combinações, de acordo com as capacidades e necessidades de cada uma. A perspectiva dos processos. O desenvolvimento de uma organização se inicia a partir da atividade daqueles que a impulsionam. Esses impulsionadores carregam consigo uma determinada bagagem social, ética, tecnológica, legal, ambiental, política, etc. O objetivo do foco em processos consiste na análise das formas pelas quais a empresa responde a seus impulsionadores. Isso acontece de 2 maneiras: planejamento e operações. A informação. A informação é o elemento responsável por guiar e suportar todos os processos. Ela age como insumos para fundamentar as decisões diárias. Isso inclui materiais para treinamentos e capacitação de colaboradores, dados sobre as preferências dos clientes e competidores, etc. As informações são recursos críticos, afinal, elas permeiam todos os processos e os elementos que os compõem. Ao serem processadas e transformadas em soluções acionáveis, elas resultam em melhor desempenho e aprofundamento do conhecimento organizacional. Além disso, o livro Superfoco afirma que os líderes empresariais podem cultivar o conhecimento organizacional como seu núcleo de capital intelectual. Continue aprendendo. Você gostou do resumo do livro Superfoco, de Mário Fonseca? Se você quer se aprofundar no assunto para aplicar a metodologia, o link para a compra do livro completo está na descrição deste vídeo. Se gostou,
Deixe seu like e um comentário para ajudar na divulgação do canal. Compartilhe este resumo com amigos, repassando o conhecimento. Obrigado pela sua presença e até um próximo resumo. Valeu!